Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé, especial de Páscoa. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Continuando a nossa série especial de Páscoa, hoje nós vamos falar sobre a repreensão de Jesus e a traição de Judas. Mateus capítulo 21, versículo 10. Versículo 45, Mateus capítulo 21, versículo 45, diz o seguinte: Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Jesus ele repreende certos religiosos. Jesus chama a atenção de certos religiosos do seu contexto. E eles entenderam que Jesus estava falando deles. Porque Jesus ele conta uma série de histórias. E aqueles que estavam ouvindo pescaram, entenderam que era sobre eles que Jesus estava falando. Bom, muitas pessoas têm a tendência de achar que todo mundo tem que melhorar, menos elas. Que todo mundo está errado, mas não, ela está certa. Ei, ei, justificativas não fazem com que nós possamos melhorar, solucionar problemas, crescer como pessoas. Se nós erramos, meu irmão e minha irmã, nós temos que bater no peito e falar: eu errei, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. É dolorido às vezes engolir o orgulho, mas é necessário para o crescimento. Ninguém nunca é tão bom que não possa melhorar. Há no futebol, por exemplo, jogadores que são exímios batedores de falta. De 10 faltas que eles batem, 9 entram no gol. Mas pergunta para esses jogadores se eles param porque eles já estão num nível alto. Não, eles estão sempre treinando, porque eles sabem que podem melhorar cada vez mais. Então ninguém é tão bom que não possa melhorar. Nós temos que aprender a fazer uma autocrítica, uma autoanálise. O que eu posso melhorar? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e não reconhecer os próprios erros. Aqueles homens entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. Será que quando nós ouvimos, por exemplo, uma pregação, ouvimos um ensinamento, vimos uma história, será que nós entendemos que aquilo pode ser aplicado a nós? Ou simplesmente passa pela nossa cabeça? E aí, ó, isso aí o fulano que tinha que estar ouvindo. Não, é para nós ouvirmos e melhorarmos. E lá no capítulo 26 do mesmo Evangelho de Mateus, do versículo 47 ao 49, fala sobre a traição de Judas Iscariotes. A palavra de Deus diz assim: enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau.
tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi! Exclamou ele e beijou. Aqui é a história da traição de Judas. Judas traiu Jesus em troca de 30 moedas. Assim como em outro momento, Pedro também negou Jesus. Pedro sentiu medo, não quis se comprometer e falou que nunca tinha visto Jesus, que não conhecia Jesus. Pedro negou Jesus. Eu já falei aqui em outro Café com Fé que o erro de Pedro foi tão grave quanto o erro de Judas. Pois se Judas entregou Jesus, Pedro negou Jesus. E quanto a nós, meu irmão e minha irmã, será que nós também não negamos Jesus muitas vezes? Pois nós professamos a fé. Às vezes nós cantamos na igreja que Deus é o nosso tudo, que por Ele nós fazemos tudo que pudermos, e etc e tal. E não há problema nenhum em cantar os louvores são belíssimos. Mas a questão é, eu estou praticando o que eu canto? Eu amo a Deus com as minhas ações, o tanto quanto eu falo? E como eu disse e repito, não existe super-herói espiritual. Não existe perfeição. Não se coloque um fardo quando você errar. A questão aqui é a seguinte: nós temos que todos os dias termos essa postura de humildade e nos analisarmos. Porque geralmente nós olhamos o outro, olhamos a grama do vizinho, mas não olhamos para nós mesmos. Pois às vezes eu digo que Deus é a principal razão do meu viver, mas às vezes eu passo dias e dias sem dirigir a palavra a Ele em oração, sem abrir as Escrituras para ouvir a voz dele, porque a Bíblia fechada é só mais um livro, a Bíblia aberta é boca de Deus. Então será que o amor que eu digo que eu tenho por ele se traduz em ações? Se você chegou à conclusão que nem sempre, não é para você colocar um fardo nas suas costas, não. Deus é gracioso e misericordioso. Pedro afundou pela pouca fé que ele teve quando estava andando sobre as águas, e Jesus não deixou ele afundar lá, não. Pelo contrário, Jesus deu a mão para Pedro e tirou ele do fundo das águas. Não é para você se achar a pior pessoa do mundo, é simplesmente fazer uma análise e melhorar no que precisa ser melhorado. Pois o crescimento vem dessa forma, reconhecer erros e solucioná-los. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.